Vamos lá? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês, queridos, assim, de maneira bastante objetiva hoje. Quero falar a respeito de um tema que, para mim, tem falado comigo desde quando Jesus me tirou da lama. Eu quero iniciar a mensagem dessa manhã com você com uma questão, uma interrogação, uma pergunta. E a pergunta para mim e para você da reflexão de hoje é: você é convertido? Você é convertida? Esse é o tema dessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre conversão. Eu tenho percebido que nós, ao longo dos anos, nós fomos assim muito ministrados a respeito da religião, fomos muito ministrados a respeito daquilo que Jesus fez na nossa vida, do que Ele significa para nós, mas existem algumas questões a respeito da nossa responsabilidade no processo depois de salvos que Deus espera de mim e de você. Então existe um texto, e esse texto falou muito comigo, e até foi por conta desse versículo que eu estou assim, com o coração muito voltado para falar sobre isso com vocês no dia de hoje. É que aquele versículo que diz que a árvore você conhece pelos frutos. Depende do fruto que damos, queridos, as pessoas vão nos conhecer. Eu não sei como é a sua realidade fora dessas quatro paredes, mas eu sei que existem pessoas que pregam e ministram a Jesus sem abrir a boca. As pessoas, somente de olhar para as suas atitudes, as suas ações, a maneira de você se portar no meio da sua família, no seio dos seus relacionamentos, as pessoas vão ver que existe algo diferente em você. Nós precisamos compreender que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida vai muito além, queridos, de nós decorarmos versículos bíblicos ou trechos da palavra. As pessoas precisam olhar para a sua vida e elas precisam entender em você, enxergar em você e em mim, de que existe algo dentro de nós que arde, algo que queima por aquilo que Jesus é e por aquilo que Ele significa para cada um de nós. Às vezes nós somos cheios de tantas regras, queridos, mas quando na verdade tudo que Deus espera é que nós possamos colocar nas mãos dEle o nosso coração. A Bíblia diz: olha, de que adianta vocês me louvarem com os lábios se o vosso coração está longe de mim? Deus não está muito preocupado, queridos, com aquilo que impressiona os homens. Deus está muito mais preocupado com o coração de cada um de nós nas mãos dEle. Quantos sabem disso? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Essa é a temática da manhã. Eu quero ler com você Lucas capítulo 22, verso 31 a 36. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Lucas 22, verso 31. Na verdade é um texto bastante conhecido e não poderia ser outro, né, se nós vamos falar de conversão. Acho que esse texto é o mais clássico dentro dessa temática. Verso 31, Lucas 22 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo à prisão e até mesmo para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Nós clamamos pela intervenção do Teu Espírito neste lugar. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, de tal forma que nós possamos ser transformados na essência. Aquilo que somos e temos, nós confiamos nas Tuas mãos, Senhor, e nós declaramos, Senhor, todo impedimento de Satanás seja derrubado por terra nesta manhã. Senhor, nós declaramos que nada possa impedir o Teu Espírito de agir nas nossas vidas.
Nós abrimos, Senhor, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, colocamos tudo nas Tuas mãos e declaramos que o Senhor reina nas nossas vidas. Por isso, tira toda a palavra persuasiva humana, Senhor, mas a palavra de poder do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, mudando a nossa realidade, tudo que somos e temos. Assim nós oramos e que essa palavra possa mudar a nossa história de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, na verdade, é um texto bastante conhecido, mas ele é no mínimo intrigante para cada um de nós. Por quê? Porque, na verdade, quando Jesus bate esse papo com Pedro, Jesus ele está prestes à crucificação. Os discípulos já estavam caminhando com Jesus um pouquinho mais de 3 anos, quando Jesus tem essa conversa com Pedro. Então, com certeza, cada um de nós, queridos, se estivéssemos vivendo no mesmo período, na mesma época, olhando para a vida dos discípulos que caminhavam de maneira tão próxima com Jesus, nenhum de nós teríamos coragem de dizer que eles não eram convertidos. Porque se você lembrar um pouco da história de Pedro, de como Jesus chama esse homem um pescador para que pudesse se tornar um discípulo, para que pudesse caminhar com ele, nós vemos Pedro tomando algumas decisões e tendo algumas atitudes que nos nossos dias nós declaramos que tais pessoas são mais do que convertidos. Porque Pedro havia deixado tudo por amor a Cristo. Pedro havia deixado sua empresa de pesca, ele deixou a sua família, ele deixou os seus afazeres, e ele então passa a seguir Jesus por onde Jesus andava. Então, quando nós olhamos para pessoas que às vezes são envolvidas com ministério, pessoas que são às vezes declaradas, cristãs e convertidas porque elas têm uma grande entrega, quando nós olhamos para as pessoas assim, nós não temos dúvida de que essas pessoas são convertidas. Por quê? Porque nós reconhecemos que os frutos dessas pessoas declaram a conversão delas. Mas nos parece que Jesus está nos chamando a atenção enquanto igreja e enquanto filhos nesta manhã. Nos parece que Jesus está olhando agora para um discípulo que caminhava pessoalmente com ele há mais de 3 anos, e Jesus diz para esse discípulo: olha, Pedro, quando você se converter. É intrigante isso, queridos. Nos parece que a primeira ideia que nós temos a respeito da conversão ela é um tanto quanto equivocada muitas vezes. Porque Jesus está colocando um ponto muito importante, um aspecto que às vezes nós negligenciamos. Qual o aspecto, pastor, que nós negligenciamos? É o aspecto de que o fato de uma pessoa estar andando com Cristo, o fato de uma pessoa estar seguindo a Cristo, o fato de uma pessoa estar na igreja, o fato de uma pessoa estar envolvida com a religião, o fato de uma pessoa cumprir regras, meios e formas, não significa que ela se converteu totalmente. Porque nós medimos as pessoas somente pelas coisas que elas fazem. Jesus está com homens caminhando ao seu lado, queridos, e ele tem coragem de olhar para aqueles homens e dizer: olha, vocês não se converteram ainda. Eu percebo, queridos, a conversão nas nossas vidas, existem 2 momentos importantes na vida de um cristão. É o momento onde Jesus os chama. Quando Jesus tira você e a mim da vida errante em que nós estávamos levando, nos tira da lama do pecado, e Jesus então intervém nas nossas vidas para que um novo processo se inicie. Nós chamamos esse processo de conversão. É um ato contínuo, queridos, é quando Jesus muda a nossa rota. A Bíblia diz que Paulo estava em uma estrada, e nessa estrada, quando ele então tem um encontro com Jesus, ele muda completamente a sua rota de vida. Então esse é um ato, queridos, que ele acontece uma única vez nas nossas vidas, mas a conversão também tem a ver com um processo chamado processo de santificação. É um processo que ele é contínuo, ele não é aplicado uma única vez na minha e na sua vida. O processo de mudar-nos de rota é uma única vez, é quando Jesus escreve o seu e o meu nome no livro da vida. Então ele nos muda a direção, mas o processo de permanecermos na conversão, ou seja, nos convertendo dia a dia, tudo isso leva tempo, e exige de você e de mim um posicionamento. Me parece que o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, olha, existem áreas da sua vida que nem mesmo você conhece, filho. Você precisa entender que a conversão é um processo em algumas áreas da vida. Somente a santificação, pelo poder que há no meu espírito na sua vida, vai fazer de você aquilo que eu e meu Pai esperamos que você seja. Aquilo que Deus espera que você seja, queridos, nem sempre vem de maneira assim, imediata sobre você.
É por isso que às vezes você vai ver textos, Paulo, por exemplo, dando uma ênfase dizendo: maldito o homem que sou. Aquilo que eu quero não faço, porém aquilo que eu não desejo estou constantemente fazendo. Quem me livrará desse corpo corruptível? Mas aí ele dá graças a Deus a Jesus Cristo, porque ele diz: graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. Sabe, amados, existem momentos na sua vida que eu e você precisamos de uma intervenção em áreas das quais você já caminha com Deus há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu não sei qual é a tua jornada, eu não sei há quanto tempo Jesus te resgatou, eu não sei o que Jesus já produziu na sua vida, mas existem áreas da sua e da minha vida que quando Deus olha para nós, Ele diz para cada um de nós a mesma coisa que disse para Pedro. Sabe, fulano, beltrano, ciclano, quando você se converter, não é possível que você está vivendo e fazendo isso de novo. Agora, por que será, queridos, que Jesus, ele traz essa afirmação assim tão incisiva sobre a vida de Pedro? Se você pegar versículos antes desse mesmo texto, você pode ler em casa, depois Lucas 22, os discípulos estão conversando a respeito de uma série de assuntos, queridos. Mas um dos assuntos que está em pauta na discussão dos discípulos diante de Jesus é qual seria a posição de cada um deles no reino dos céus, no reino de Deus. Qual que é a minha posição? Quem que vai sentar à sua esquerda e à sua direita, Senhor? Eles começaram a conversar. E Jesus começa a prestar atenção naquilo, queridos. Eu às vezes fico pensando em Jesus ouvindo aquelas barbaridades todas. Jesus instituindo e estabelecendo o seu reino na terra, e os seus discípulos, que eram os mais próximos dele, preocupados quais seriam as posições que eles ocupariam. Ou seja, Jesus, no teu governo, o que eu vou ser? O ministro da fazenda? O que eu vou ser? Onde que eu vou assentar? Eu vou ser o ministro da saúde? Qual que é a minha cadeira? O que o Senhor propôs para mim no teu governo? E Jesus está ensinando com a própria vida, queridos, porque em João capítulo 13, Jesus pega uma bacia e uma toalha, e ele vai lavar os pés dos discípulos, enxugar os pés dos discípulos, dizendo para os discípulos: sabe, vocês estão equivocados, porque na casa do Pai maior é o que serve, não é o que é servido. Então, conversão, queridos, nos parece que tem muito mais a ver com aquilo que Deus enxerga em relação à vida cristã do que aquilo que nós vivemos de maneira religiosa. Não tem a ver com a religião, quantos sabem disso? Não tem a ver com a comunidade, queridos, amor e graça. Não tem a ver. Tem a ver com aquilo que Deus espera de mim e de você numa vida de entrega, num relacionamento pessoal íntimo com Ele. Então eu passei do tempo, queridos, em que eu permitia que o julgamento das pessoas pudesse ser um peso sobre as minhas costas, porque eu comecei a compreender, segundo Pedro, mais para frente, Pedro é cheio do Espírito Santo depois da ascensão de Jesus, e um dia Pedro ele é indagado pelos fariseus, pelos religiosos da época, porque ele estava falando a respeito de um Cristo morto e ressurreto, que ele seria morto se ele não se posicionasse de maneira a renunciar a esse Cristo. E então Pedro diz o seguinte: olha, importa muito mais agradar a Deus do que aos homens. Eu entendo, queridos, que existem áreas da sua e da minha vida que elas só serão reconhecidas como uma verdadeira conversão quando nós tivermos coragem de dizer para nós mesmos, em primeiro lugar, e para Deus: Senhor, importa agradar a Ti, não aos homens mais. Quantas coisas você e eu fazemos por educação, queridos, das quais Deus reprova. Deus não aprova, Ele não tem prazer, Ele não está nisso. Quantas coisas fazemos simplesmente porque a nossa carne deseja ardentemente, então nós nos dobramos à nossa carne, mas não nos dobramos ao Espírito Santo de Deus, porque nós achamos que pelo fato de Deus ser bom, como a religião prega, só a bondade de Deus. A religião faz isso comigo e com você, a secularização fez isso. Ministram um Deus somente da graça, um Deus gracioso, mas eles retiram de Deus a sua justiça. Deus é justo, amados. E o que Deus está nos ensinando é que a nossa carne, ela não pode comandar as nossas vidas. Se nós nos declaramos convertidos, nós precisamos entender o processo e a profundidade da conversão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quantos estão entendendo nessa manhã? E se a graça de Deus te alcançou, ela mudou a sua realidade. Não é possível, queridos, Jesus intervir na vida de uma pessoa e ela seguir sendo a mesma pessoa. Não é possível. Ah, mas eu sou livre. Engano seu. Engano seu. Na perspectiva do reino, queridos, Jesus nos libertou para nos tornarmos escravos do reino. Todos nós somos escravos, queridos, embora somos livres.
De que somos livres, pastor? Do que então Jesus nos libertou? Jesus nos libertou da morte e está nos libertando diariamente da condição do pecado que tantas vezes nos escraviza. É disso que Jesus nos libertou. Jesus não libertou você das pessoas para que você pudesse ser uma pessoa que tenha a sua vida de maneira individual e que, independente de tudo e de todos, você pode se achar e pode fazer e pode acontecer. Não. Você é livre, mas você é um corpo. Significa que tudo quanto você faz afeta a mim, tudo quanto eu faço afeta você, porque nós somos um corpo. Então todas as vezes que algo me dói, dói em você também. Todas as vezes que algo dói em você, deve doer em mim também. Então que liberdade é essa, queridos? O que a conversão de fato propôs sobre a vida daqueles que foram libertos? Pedro, quando você se converter, eu quero falar a respeito de alguns aspectos, queridos. Em Mateus capítulo 18, verso 1 a 3, Jesus nos ensina algumas coisas a respeito da conversão, e ele diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Me parece que Jesus está nos dando uma lição, queridos, a respeito do que é a verdadeira conversão. É impressionante o coração de uma criança. É impressionante, queridos, como uma criança consegue lidar com as coisas que depois das políticas, do amadurecimento, do crescimento, de quando nós nos tornamos homens e mulheres, como nós temos dificuldade em lidar com algumas coisas que para as crianças são tão simples. Nós vamos nos enchendo, queridos, de si mesmo, e nós fomos entendendo que nós fomos feridos, temos frustrações, passamos por lutas, fomos rejeitados, fomos isso, fomos aquilo, e nós vamos nos apropriando de tal forma dessas marcas nas nossas almas que nós deixamos a verdadeira conversão. E o que nós vivemos, por mais que nós tentemos afirmar para a nossa mente e para a nossa consciência de que nós somos convertidos, por mais que nós tentemos, existe um vazio dentro de nós. Existe um vazio dentro de nós, mesmo estando dentro da igreja. Por quê? Porque nós não conseguimos convencer a própria consciência. Porque nós sabemos que nós estamos fora do centro da vontade de Deus, embora nós cumpramos muitos rituais. Então o que Deus espera de nós? Que nós voltemos, queridos, a nos tornar crianças na sua presença e a declarar que a verdadeira conversão compete na vontade dele sobre a terra e não na minha e não na sua. Deus está nos chamando como igreja e ele tem afirmado isso nos nossos dias, porque na verdade, queridos, nós somos a expressão para a nova geração. Acabamos de apresentar uma criança. O que será da Helena se ela não olhar para a igreja e ver que de fato na igreja Jesus está? Se ela não olhar para a sua e para a minha vida, e os frutos da sua e da minha vida forem frutos de conversão e de arrependimento genuíno, o que será das nossas crianças e do nosso futuro? Queridos, Deus ele nunca vai negociar os seus princípios e a sua palavra. Há mais de 2000 anos, um ato na cruz do Calvário mudou o calendário da história humana. E há mais de 2000 anos, nenhuma vírgula, nenhum ponto final sequer da história de Cristo foi transformada e mudada por homens, porque Deus não permite. Por mais que os homens tentem, queridos, Deus sempre vai voltar para a palavra. Então não seja você mais um ou mais uma que simplesmente passa pela geração em que você está vivendo. Nós às vezes estamos dentro da casa de Deus simplesmente passando pela geração, querido. Pedro, quando você se converter, então eu quero falar sobre o primeiro aspecto que havia em Pedro, que existe em muitos de nós. Pedro tinha uma visão equivocada a respeito de si mesmo. Ele não tinha uma visão correta de si mesmo. Porque Pedro ele diz o seguinte: olha, que isso, Senhor? Eu estou pronto para morrer por ti, para ir preso contigo. Pedro tinha uma visão equivocada a respeito de si mesmo, queridos. Às vezes nós percebemos que alguns de nós temos uma visão muito equivocada a respeito de si mesmo, porque nós nos achamos prontos para tudo. Nós sempre nos achamos prontos, queridos. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, deixa eu falar algo para você, filhote. Antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar. Pedro disse: não, Senhor, eu estou pronto.
Na verdade, queridos, depois Pedro, ele morre por Jesus mesmo. Quantos sabem disso? Pedro, na verdade, ele é crucificado e ele não se acha digno de ser crucificado igual a Jesus, ele é crucificado de cabeça para baixo. Ele falou, me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Pedro, ele, de fato, o que ele tinha em mente era uma realidade para ele. Mas qual que era a visão equivocada a respeito de si mesmo? Jesus estava nos ensinando num princípio. Pedro, embora você tenha essa convicção, eu quero dizer para você, não é tempo. Quantos sabem que existem coisas de Deus que ardem dentro de você, mas elas só não aconteceram porque ainda não é tempo? Porque Jesus falou, embora você tenha essa convicção, Pedro, você está equivocado porque ainda não é tempo. Haverá um tempo, Pedro, haverá um tempo na sua vida, filho. Depois de você passar pelos processos que você precisa passar, depois de você passar por tudo aquilo que eu estou produzindo na sua vida, haverá um tempo que você não estará, você de fato entregará a sua vida por amor a mim, mas agora você está equivocado, você não está preparado. Queridos, eu como pastor ao longo dos anos, eu me entristece o espírito e o coração de ver pessoas que vinham crescendo em Deus, numa ascendência em Deus, decolando, cumprindo os propósitos, os projetos, os sinais, o favor, a graça, a visão que Deus tinha para cada uma dessas pessoas, mas eles se acharam prontos, e quando eles se acharam prontos, eles começaram a olhar muito mais para si do que para a igreja, e eles começaram a olhar muito mais para si do que para a palavra de Deus, e quando eles se posicionaram em olhar mais para si do que para a vontade de Deus, eles se perderam, porque eles acharam que estavam prontos, e quando o diabo então veio peneirá-los, eles não suportaram a peneira. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, deixa eu dizer algo para você. O diabo pediu para peneirar a sua vida, filho. Mas eu estou intercedendo por você. Sabe por quê? Depois de peneirado, você então estará pronto. Você primeiro precisa passar pelo processo. E quando você passar pelo processo, tudo vai mudar na sua vida, porque você vai compreender coisas profundas que sem a dor, você jamais compreenderia. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes, queridos. E a Bíblia nos ensina que Pedro se arrependeu amargamente. Às vezes eu paro, queridos, para meditar em relação a alguns textos da Bíblia, e eu fico pensando, eu tento encenar algumas coisas às vezes, queridos. Eu fico pensando na proporção do arrependimento de Pedro quando Jesus cruza os olhos com ele. Não foi algo tão fácil, queridos. Vou dizer algo para você. Não é isso aí que nós chamamos de remorso, não. Às vezes existem remorsos nas nossas vidas que chamamos de arrependimento. Pedro passou por um arrependimento profundo, queridos. Um arrependimento profundo. Foi tão profundo o arrependimento daquele discípulo, queridos, que Jesus precisou curar a alma dele posteriormente. Olha, eu ressuscitei. Diga aos irmãos que eu ressuscitei, mas diga a Pedro que está tudo certo entre eu e ele. Ele precisou de uma cura, queridos. Tamanho foi o arrependimento no coração daquele discípulo. Amados, eu acredito que as visões equivocadas que nós temos a respeito de nós mesmos nos tira do centro da vontade de Deus. Quantos dons enterrados dentro da igreja. Nós temos um projeto com moradores de rua, querido. Nós temos conversado com os irmãos que têm ido para as ruas servir esses moradores. A maioria desses moradores são músicos. Foram músicos na casa de Deus. A maioria deles, queridos, são músicos. Foram ministros na casa de Deus. A bebida, a droga levou tudo embora. Porque eles não conseguiram discernir que um dia eles seriam peneirados. E quando foram peneirados não tinham lastros para peneira, não tinham profundidades de raízes para serem peneirados. Quantos dons enterrados dentro da igreja? Porque não existe raízes profundas em quem está sendo peneirado. Pedro, quando você se converter, você vai estar apto. Eu não quero os seus dons, Pedro. Eu não quero as suas mãos, Pedro. Eu quero o teu coração, filho. Volta para casa, Pedro. Se arrepende, Pedro. Se arrepende, Pedro. Visão equivocada, queridos, a respeito de si mesmo. Nenhum de nós somos merecedores, tudo que temos é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós precisamos da graça, igreja. Quantos estão entendendo nessa manhã? Segundo ponto, queridos,
nós não respeitamos o tempo de Deus nas nossas vidas. Pedro estava passando por um processo, queridos, que só seria validado depois do arrependimento e do choro amargo. Então o tempo de Deus na sua vida, às vezes, não é o mesmo tempo que o meu. E isso é outro tropeço na vida de muitos dentro da igreja, porque as pessoas às vezes estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos se dedicando a uma situação, a uma causa, a uma obra. E às vezes uma pessoa com 8, 9, 10 meses, às vezes a pessoa com 1 ano, ela passa você. E aí você não consegue entender isso, e você fica preso no tempo, porque você julga segundo a sua visão humana. E você então diz, nossa, eu já estou há 3 anos, agora ele chegou a 1 ano e já está lá onde eu queria estar. Meu Deus, que isso, queridos? Nós queremos sentar à direita e à esquerda de Jesus em todo momento. Deixa eu dizer para você, às vezes você está 4, 5 anos no mesmo lugar e não saiu do lugar, porque a obra que Deus tem através da sua vida vai ser muito mais profunda e vai ser algo muito maior do que aquele que está há 1 ano já onde você deseja estar agora. Porque o que Deus deseja para você não é colocar você aonde essa pessoa que está há 1 ano ocupou o lugar agora. O que Ele deseja para você é muito maior do que isso, então as tuas raízes precisam ser mais profundas. O que Ele está trabalhando em você precisa ser mais denso, precisa ser mais equipado. Existem áreas da sua vida que você precisa ser trabalhado, porque onde Ele vai te colocar não vai alcançar simplesmente uma meia dúzia de pessoas. Então um dia Deus levanta Jetro para falar com o seu genro Moisés e diz, Moisés, você está se arrebentando, filho, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, separar homens de 10, homens de 50, homens de 100, homens de 1000, para que eles possam te ajudar naquilo que Deus está fazendo. Deixa eu dizer para você, se às vezes você está 3, 4, 5 anos no mesmo lugar e você está vendo as pessoas passarem, não tem inveja das pessoas. É possível que Deus esteja preparando você para multidões. E para ser preparado para multidões, queridos, existe um preço. Eu fiquei 16 anos, queridos, servindo a Deus com todas as características pastoral fluindo na minha vida. E em 16 anos eu nunca fui ungido pastor. Foram 16 anos, queridos, servindo como pastor. 16 anos, e depois de 16 anos, então aprove a Deus dizer, Anderson, chegou o dia. Sabe, queridos, eu nunca invejei nenhum pastor. Eu sempre servi a todos eles com muito amor. Agora existem pessoas, queridos, que tanto na vida profissional quanto na vida espiritual, eles desejam sempre o ápice de tudo. São irmãos e irmãs que você vê que ele está desempregado, você tenta de tudo para ajudá-lo, e aí você não consegue entender o porquê ele não para em serviço nenhum, até que um dia você tem uma conversa sincera e aberta com ele, e ele decide abrir o coração ou ela, dizendo, ó pastor, pode arrumar qualquer coisa para mim, desde que seja gerência. Pessoas que almejam sempre estar no topo de tudo, queridos. Jesus está dizendo, respeite o tempo, filho, porque maior na casa de Deus é aquele que serve. Então Jesus faz uma pergunta para esses discípulos no mesmo capítulo, ele diz, olha, para vocês, quem é o maior na casa de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? É o que está assentado à mesa e é servido, ou é o que está servindo? Quem é o maior? Aí os discípulos dizem, lógico que é o que está sendo servido, porque ele está sentado. Aí Jesus diz, então não seja assim no reino dos céus, porque no reino dos céus maior é o que serve. Queridos, eu vou dizer algo para você. Não tem a ver com o tipo de serviço que você presta, tem a ver com o teu coração em como você presta esse serviço. Eu tenho olhado para a igreja dos nossos dias, eu tenho estado encantado com a igreja, queridos. O que Deus tem feito na comunidade é algo muito maior do que nós humanamente podemos. Deus tem feito coisa linda através de cada um de vocês, sem exceção de nenhum de vocês. Deus tem feito tanta coisa linda. E quando eu olho para tudo que Deus está fazendo, a única coisa que eu tenho no meu coração, eu volto para casa, eu converso com a Giovana, converso com os meus filhos, apesar de lutas que a gente enfrenta na vida pessoal, tudo que eu tenho é gratidão. Gratidão. Porque eu estou vendo, queridos, que Deus está descortinando os nossos olhos. Deus está abrindo os nossos olhos para nós entendermos o que é reino. Reino, queridos. Ontem nós brincávamos aqui servindo ali juntos, né? Nós falávamos a respeito dos filhos da pandemia. Eu estava até pensando em trazer uma ministração a respeito dos filhos da pandemia. A pandemia mexeu com muita gente, querido. Pessoas, na verdade, que eram egocêntricas, elas pensavam só no próprio umbigo. Mas existem pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte na pandemia, e quando eles viram que a vida se esvaiu,
e Deus os permitiu continuar, hoje se tornaram servos como nunca. Filhos da pandemia, pessoas que compreenderam que a vida é efêmera, que a vida, na verdade, basta você fechar o olho, se Deus der uma palavra, você não abre mais, você não levanta depois de uma noite de sono. Pessoas que estão começando a compreender, queridos, que o que Deus faz na nossa vida tem a ver com o reino, não tem a ver conosco. E eu fico tão feliz de ver tudo que Deus está propondo e promovendo no nosso meio. Eu quero falar com você sobre o terceiro aspecto da conversão. Na conversão nós nunca estamos sozinhos, queridos, nunca, nunca. A palavra de Deus nos ensina no texto que nós lemos que Jesus, na verdade, disse para Pedro: Pedro, deixa eu dizer algo para você. O diabo pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Quantos acreditam que Jesus está à destra do Pai, intercedendo por você todos os dias da sua vida? Não importa o que você está enfrentando, não importa o que você está passando. Jesus está à destra do Pai, dizendo todos os dias: Pai, eu morri por ele. Pai, eu morri por ela. Pai, só mais uma vez. Pai, tem misericórdia. Pai, mais uma chance. Pai, vamos restaurá-lo, vamos restaurá-la. Porque Deus, Ele é amor, queridos, mas Ele é juízo e justiça. Mas o seu amor foi encarnado no Filho. E a Bíblia diz que, tendo amado os seus, Jesus os amou até o fim. E Jesus amou até o fim significa, queridos, que Jesus não parou de amar quando Ele subiu à cruz do Calvário. Significa que Ele continua amando porque o nosso fim ainda não chegou. Então Jesus tem nos amado todos os dias e tem intercedido por nós. Então a conversão implica nisso também. Você precisa entender que esse processo que você passa de renúncia pela conversão que está proposta para a vocação, para o chamado e para o propósito de Deus na sua vida, Jesus está com você. Todas as vezes que você se sentir sozinho, sozinha, não se permita sentir assim. Não se permita o diabo colocar mentiras na sua mente, declarando que você não é e não pode, e de que todos não lembram de você, de que ninguém lembrou o seu nome, não citou você, não te cumprimentou. Meu Deus, nós não podemos chorar porque pessoas não nos cumprimentam no mercado, queridos. Jesus está com você. Ainda que a sua mãe esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei, diz o Senhor. A Bíblia diz que o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Todas as vezes que Deus abre a mão, Ele vê o seu nome. E Ele lê rápido, hein? Porque tem nome com força escrito lá. São muitos nomes, queridos. O seu está lá. Deus está no controle de tudo. Você nunca estará sozinho no processo de conversão. Pastor, mas eu não consigo, a carne é fraca. Ela é fraca mesmo, queridos, mas o Espírito está pronto. Pastor, eu não consigo, então Ele vai te carregar, porque você não está sozinho. Pastor, eu não dou conta, então Ele vai te fazer dar, porque Ele vai colocar sobre você uma unção, uma graça que você não tem, e que agora vai ser novo para você, mas Ele vai te conduzir. Pastor, não é possível comigo, por que só o outro consegue? É possível com você também, porque você não está sozinho na conversão. Pedro, eu intercedi por você, filho, e eu intercedo por você, igreja. Ele está conosco. O que você tem feito em relação a essa convicção de que Ele está com você? É muito importante. Às vezes nós não temos essa convicção, por isso nos entregamos. Me dá um exemplo prático, pastor, eu te dou um exemplo prático. Quando você está sozinho dentro do seu quarto, com o seu celular na mão, ou no seu trabalho, com o notebook aberto, quando você está sozinho na telinha da TV à noite, na madrugada, quando você está sozinho num lugar nem outro, que você tem a intenção carnal de poder errar contra Deus, você tem que ter a consciência de que Ele está com você. Ele está com você, queridos. Então, embora exista um desejo em você, existe também a força, a graça e o poder do Espírito em você. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, quando você estiver sozinho com o seu namorado ou com a sua namorada, saiba que Ele te capacita. Deus nos chamou para ser um povo separado, queridos. E a conversão implica nisso. A conversão implica em entender que nas nossas fraquezas Ele nos faz forte. Então, para finalizar, quero falar com você sobre um outro ponto da conversão, é a provisão. Jesus faz uma pergunta para os discípulos no verso 35 do texto que lemos. Quando vocês se converteram, eu fui sustento para vocês. Porventura faltou alguma coisa para vocês no dia da conversão de vocês? Quando eu chamei vocês, faltou alguma coisa? Vocês têm sentido falta de algo desde que eu os salvei? E os discípulos disseram não. Então Jesus, Ele é a provisão, queridos, no meio da conversão. Ele sempre vai prover você de tudo.
Ele declarou: não faltou nada para vocês e não vai faltar. Então fala para mim algumas coisas importantes, pastor, na minha conversão, que não me pode faltar. O outro. Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado, decida com quem você quer andar. Porque na conversão, queridos, para que você possa se manter íntegro, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra e segundo a vocação de Deus, você precisa de pessoas íntegras do seu lado. O problema é que nós nos relacionamos com quem não presta e nós queremos nos manter íntegros na terra. A Bíblia diz que Deus olhou para alguns homens e eles eram íntegros na terra, queridos, mas o relacionamento deles era com Deus, sabia? Eles não se relacionavam com pessoas que os levavam para baixo. Nós queremos nos manter íntegros, queridos, mas Deus está provendo pessoas das quais nós podemos ser bênção e ser abençoado por elas, mas nós não queremos andar com elas. E aí nós temos uma série de desculpas porque nós não queremos andar com elas. Então nós colocamos as desculpas em todas as ordens e hipóteses que você possa mencionar. Mas a grande realidade, em última instância, é uma só. Nós não queremos ser íntegros. Porque nós temos os nossos pecados de estimação. Porque nós temos as nossas vontades próprias. Porque nós temos os nossos desejos próprios. E nós não queremos ninguém colocando o dedo na nossa cara e dizendo: olha, não faça isso que está te levando à morte. Então nós não queremos isso, queridos. Como nós não queremos isso, nós então escolhemos com quem queremos e com quem não queremos andar. Então o dia que eu estou deprimido, queridos, então eu busco a Deus e aí eu quero andar com os santos. O dia que as minhas finanças estão lá embaixo, então eu peço oração para a igreja. Agora o dia que eu estou bem, que eu estou surfando em ondas altas, eu quero simplesmente fazer como o filho pródigo. Eu quero pegar a minha herança e eu quero gastar. E eu não quero ninguém me incomodando. Então da minha vida cuido eu, você não tem nada a ver com a minha vida. Eu sou livre. Quantos já ouviram essa expressão? É isso que nós fazemos. Provisão, queridos. Deus tem provido pessoas para que você possa andar no caminho reto. Deixa eu dizer para você, pessoas más corrompem os bons costumes. Eu atendo casais, queridos. É impressionante o poder de persuasão que um cônjuge tem. É impressionante. Ou para o bem, ou para o mal. Eu vejo homens sendo santificados por causa de mulheres santas. Eu estou há 27 anos caminhando com Cristo, assistindo isso. Eu vejo mulheres sendo santificadas por causa de homens santos. Mas eu vejo o oposto também. Quando a gente fala da política, a gente desce a lenha nos políticos, não é assim? Puxa, eu votei nesse irmão, ele tinha assim característica de bom caráter, tal, foi só entrar que se corrompeu. Por que a gente não fala isso sobre o casamento? O casamento deveria ser um berço de nos aprimorar diante de Deus, mas muitas vezes o casamento é um berço de destruição. O que o casamento faz é mais nos afastar de Deus. Porque nós tínhamos uma visão sobre Deus, mas o cônjuge nos corrompeu. Eu vejo filhos, queridos, filhos que têm aversão da igreja. A palavra igreja dói no coração deles, por causa dos pais. Deus está provendo tudo. Por isso que quando nós oramos pelos filhos aqui, a gente faz questão de orar pelos pais quando eles apresentam. Porque na verdade a maior afinidade da criança com Deus vai ser a vida dos pais. É por isso, queridos. Deus tem provido tudo para mim. Deus tem provido tudo para você. Você não pode reclamar de nada. Porventura vos faltou alguma coisa quando eu os chamei, disse Jesus. Nada nos falta, queridos. Nada. Escolha com quem você quer andar, porque a provisão está lá. A provisão nunca deixou de estar do seu lado. Simplesmente você e eu às vezes tomamos caminhos dos quais nós não percebemos que estamos nos distanciando. E eu fecho com você a respeito do propósito. A conversão também te coloca dentro do propósito de Deus. Verso 36 é o último verso que lemos e Jesus diz assim para eles, olha aí. Ele lhes disse, mas agora se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. Se vocês não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Quando você se converte, querido, querida, quando Deus te traz para uma realidade nova em Cristo Jesus, você não tem falta de nada, porque Jesus provê tudo para você.
Mas depois, as obras da santificação, pela conversão que te alcançou, elas começam a fazer de você um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, convertidos de fato e de verdade. Agora que você é convertido de fato e de verdade, convertida, então Deus precisa desmamar você. Então Jesus diz, olha, no verso 35, quando eu chamei vocês não faltou nada, certo? Certo, ok, está tudo certo. Fomos providos até aqui, só que agora é diferente. Na primeira vez, eu falei para vocês, não precisa levar bolsa, não precisa levar sustento, não precisa levar nada, não precisa levar. Deixa comigo, eu vou cuidar de vocês. Agora é diferente. Vocês já passaram por um processo. Eu estou dizendo para você agora, pegue bolsa, pegue espada e pegue um saco de viagem e saia para cumprir um propósito. Queridos, deixa eu dizer algo para você, salvação vem de Deus. Mas nos parece que a conversão é uma responsabilidade do homem no sentido de santificação. Não tem a ver com Deus, queridos. A tua conversão no processo de resposta à palavra que Deus outorgou, liberou, delegou sobre mim e sobre você, espera de mim e de você uma resposta. Aquele que crer, nós precisamos crer, queridos. Não quero entrar aqui nos méritos, tá? De que até Deus nos faz. Não quero entrar nisso, queridos. Eu quero entrar com você o que Jesus está focando com esses discípulos. Ele diz, olha, quando você se converter, Pedro, existe uma responsabilidade que é sua. Agora você precisa pegar tudo que você recebeu e você precisa ser bênção. Existem coisas que não tem a ver comigo, Pedro. Eu não vou descer na terra mais para evangelizar você. E nem para evangelizar os seus irmãos. Agora existem coisas que correspondem a você. Eu não vou mais descer na terra para ficar dando testemunho para você e para os seus irmãos. Existem coisas que correspondem a você. Então, Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Deus não chamou você para se auto-apacentar. E nem a mim. Às vezes nós nos auto-apacentamos. Por isso que tem ovelha gorda na igreja. Só come, queridos. Come. Estou dizendo espiritualmente, vocês estão entendendo, né? Só come. Depois entra em confusão. Por quê? Porque daí a teologia é distorcida dentro de si mesmo, porque ela não está mais aberta para dar. E toda água que é represada, queridos, ela vai cheirar mal um dia, é questão de tempo. Você pode represar uma água, nos primeiros momentos ela não vai cheirar mal, mas com o tempo ela vai. Por causa de todo acontecimento da própria condição da água. Ela vai receber de tudo. Ela vai receber sujeira, folhas que vão apodrecer nela, fezes de animais que vai apodrecer nela, ela vai receber. Então toda a água que é represada, queridos, é questão de tempo. Um dia ela vai cheirar mal e depois não adianta reclamar quando ela cheira mal. Ela só cheirou mal porque no tempo que era para você permitir que ela fluísse, você represou. Quantos estão entendendo? Deus está nos chamando, queridos. Então eu fecho com você, Ministério de Música, se puder subir, por favor. Eu fecho com você da mesma maneira que iniciei. Você é convertido? Você é convertida? Precisamos olhar para dentro de si, queridos, e precisamos avaliar se somos ou se não somos. Não tem a ver com religião. Eu já citei isso, mas eu quero citar isso novamente. Um dia, Deus desce no Éden e Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão Abel? E Caim diz assim: porventura sou eu guardador do meu irmão? Deus então fala para ele: porventura deveria não ser? Com quem você andou conversando, Caim, que te ensinou que você não é guardador do seu irmão? Queridos, no reino você veio para servir. No reino você foi levantado e levantada para ser um instrumento de Deus. Enquanto você serve, Deus te cura, Deus te liberta. Enquanto você serve, Deus te transforma. Mas no reino não tem outro caminho. Então, se eu entristeci você nessa manhã por causa da palavra tão direcionada e tão objetiva, eu quero dizer para você: a tristeza vai passar.
Porque passou na vida de Pedro. E quando passou na vida de Pedro, Jesus então pôde dizer para ele, na intimidade dele com Jesus, em algum momento com certeza ele ouviu isso: agora você está pronto, Pedro. Ele falou: Senhor, então que seja a sua vontade, que seja de cabeça para baixo agora. Quantos estão entendendo, queridos? Eu quero orar por você e queria que vocês se colocassem em pé. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eu queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Faça uma reflexão se de fato você tem a conversão genuína no seu coração. Se você tem, você vai chegar a uma resposta. Você vai dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto nós adoramos, eu queria que você refletisse um pouquinho. Mas eu sinto, queridos, talvez você já passou por tantos apelos ao longo da sua vida, na história da igreja e na sua história como igrejeiro, igrejeira. Quantos apelos você já levantou a mão, veio à frente? Quantos apelos, queridos? Meu Deus. Mas eu quero fazer um apelo para você nessa manhã diferente. Que você possa ser genuíno diante de Deus. E que enquanto nós adoramos, você possa reconhecer se a sua conversão, se ela não está de fato alinhada com a conversão que Deus espera. Eu faço um apelo que você possa se arrepender onde você está. Não vou te chamar à frente, não quero te expor. Mas eu faço um apelo para você sair dessa casa diferente de como você entrou nessa manhã. E que você possa fazer um concerto com Deus. E que você possa entender, importa agradar homens. Você não precisa agradar um ministério. Você não precisa agradar um pastor. Pastores são falhos como você, queridos. É possível que ele possa se esquecer da data do seu aniversário. É possível que ele possa se esquecer de fazer uma visita para você quando você está com algum tipo de prejuízo, alguma situação difícil. Mas Jesus não é assim. Então não tome uma decisão nessa manhã para agradar a mim, para agradar o ministério, para agradar os líderes dessa casa. Mas eu faço um apelo a você. Tome uma decisão em Jesus nessa manhã. Comece a orar, comece a colocar a sua vida diante de Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida do teu povo nesta hora, a vida dos teus filhos. Senhor, eu creio piamente que decisões foram tomadas aqui nessa manhã. O teu Espírito, Senhor, nos adverte a um estilo de vida diferente do que aquilo que o mundo propõe. Eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Seja qual for a circunstância, o momento em que eles estão enfrentando e vivendo, se existe algo que é muito maior do que os teus filhos, se existe algo, Senhor, que aos olhos deles se tornaram gigantes, nós na autoridade do nome de Jesus declaramos nesta manhã, Senhor, conversão genuína. O Senhor trazendo de volta os teus filhos, na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo. Senhor, nós clamamos para que o teu Espírito possa mudar a nossa sorte, a nossa realidade. Aonde você está, eu declaro sobre a sua vida a intervenção do Senhor. E eu profetizo que a decisão que você tomou nesta manhã, que ela seja genuína diante do Senhor. Mais do que isso, o processo de conversão que te alcança nesta manhã, ele possa ser perseverante. Eu te abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos sobre a vida do teu povo nesta semana, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz, que os teus caminhos e as tuas veredas nesta semana sejam como as veredas dos justos e da luz do Senhor que vai brilhando como a aurora do meio-dia. Assim nós te abençoamos na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem nós dizemos amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, vá em paz. Amamos muito a sua vida e que seja um novo tempo para você. Conte conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo domingo.